Olá, meu nome é Raíssa Malma, sou estudante de medicina da Unicesumar, do campus de Maringá, no Paraná, e a minha orientadora é a professora Valéria do Amaral, mestre e doutora em Ciências Farmacológicas, e o título do trabalho que eu vou apresentar é Nexo Etiológico, Violência Doméstica versus Pandemia. De acordo com o artigo 5º da Lei Maria da Penha, violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. E embora majoritariamente a violência tenha como foco as mulheres, ela atinge também, direta ou indiretamente, crianças, idosos e outras pessoas que se encontram em situações de maiores vulnerabilidades. Ou seja, qualquer pessoa pode ser vítima de violência doméstica, independentemente da sua classe social, raça, etnia, religião, orientação sexual, idade e grau de escolaridade. E os estudos sobre violência contra a mulher demonstram que os seus parceiros íntimos são os principais protagonistas desse cenário. Devido à pandemia, com o avanço da transmissão do Covid-19 nos mais diversos países do mundo, foram propostas medidas para conter a disseminação e a transmissão comunitária do vírus SARS-CoV-2. Dentre as medidas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, destacam-se o distanciamento e o isolamento social como uma das principais medidas para conter o avanço da doença e a sobrecarga no serviço de saúde. Porém, tal condição obriga uma maior permanência de convívio das mulheres com seu parceiro agressor. E os objetivos são avaliar estatisticamente os dados epidemiológicos sobre violência doméstica durante a pandemia do Covid-19 no Paraná, definir violência doméstica, relacionar as consequências do isolamento social com a violência doméstica e com os casos de subnotificações, coletar dados acerca da violência doméstica com auxílio do Centro de Análise, Planejamento e Estatística, o CAP, do Estado do Paraná, definir o perfil do agressor, definir o perfil sociodemográfico da vítima, pesquisar os fatores que contribuem com a violência doméstica, elucidar o papel da mídia e das redes sociais para facilitar as denúncias de agressões, escrever as consequências da violência doméstica na saúde da vítima e propor medidas profiláticas e preventivas nos casos de violência doméstica. Diante do cenário da pandemia do Covid-19, foi levantada a hipótese de que haveria um aumento no número de casos de violência doméstica, sobretudo em mulheres, devido ao maior convívio com o parceiro agressor. Foi realizada então uma revisão de literatura acerca do tema violência doméstica e coletado informações a respeito do tema em locais que registram as ocorrências de agravos de violência doméstica, mediante a autorização prévia do local e a autorização do CEP da Unicesumar. O Centro de Análise, Planejamento e Estatística disponibilizou dados do Estado do Paraná de ocorrências registradas em uma faixa etária maior ou igual a 18 anos de idade e do gênero feminino nos municípios de Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, Cascavel, Curitiba e São José dos Pinhais. Após a coleta das amostras, foi feita uma análise dos dados estatísticos e comparativos com os achados da revisão literária. Com base nesses questionamentos, foi coletado dados para corroborar com a hipótese se realmente houve um aumento no número de casos de violência doméstica neste período no estado do Paraná, por meio do CAP, que disponibilizou a quantidade de ocorrências criminais de violência doméstica nos anos de 2019 e 2020 e foi comparado os dados quantitativos entre esses anos e concluiu-se que contradiz com a hipótese inicial, tendo em vista que não houve um aumento considerável dos números de casos de violência doméstica neste período. E, inclusive, em algumas cidades houve a diminuição desses números. Isso nos fez indagar se esses números realmente são fidedignos ou se houve um aumento do número de subnotificações durante esse período de pandemia. Então, podemos concluir que, se por um lado o isolamento social se mostrou ser uma ferramenta importante e poderosa contra a disseminação do vírus, por outro expôs que ainda temos um longo caminho a percorrer no combate à violência doméstica. Porém, devido à pandemia, as medidas de isolamento e distanciamento social são de extrema importância para diminuir a transmissão do vírus e reduzir a incidência da doença. Então, em contrapartida, se fez necessária a criação de novas estratégias para conter o aumento da violência doméstica que infelizmente aumentou durante a pandemia. Sendo alguma dessas estratégias garantir o atendimento 24 horas no Ligue 180 e Disque 100, realizar e disseminar informações para o reconhecimento de situações de violência tanto física quanto psicológica e a importância do papel da mídia para disseminar essas informações, investir em ações que forneçam a assistência e o acompanhamento psicológico a essas mulheres, além de fortalecer a capacidade da mulher de realizar qualquer trabalho e garantir a independência econômica. Essas e outras medidas tiveram que ser criadas e adequadas para o enfrentamento do combate desse fenômeno histórico e crônico que se intensificou durante a pandemia. Essas foram as referências que eu utilizei.
E eu gostaria de agradecer especialmente a minha orientadora, Valéria do Amaral, e a minha colega e coautora deste artigo, Jordana Batista Angonelli. Muito obrigada!